Olá pessoal, mais uma aula aqui da disciplina Tópicos 4, Currículo, Pesquisa e Docência. Hoje o foco da nossa discussão vai ser as características das chamadas teorias pós-críticas do currículo. Essa aula é pertencente à unidade didática 1, Teorias do Currículo. Bom, as chamadas teorias pós-críticas do currículo, elas surgiram depois das teorias críticas, né? Por isso essa nomenclatura de pós-críticas, principalmente a partir da década de 60 e 70, né? Então foram denominadas de teorias pós-críticas, né? No Brasil elas chegaram um pouco mais tarde, né? Nós testemunhamos aí muito as teorias críticas chegando ao Brasil, né, no período entre a década de 60 e a década de 80. Na educação física, elas só vieram a aparecer a partir da década de 80, e as teorias pós-críticas foram paulatinamente surgindo a partir da década de 90, né, mas se tornaram muito presentes nas discussões a partir dos anos 2000. As teorias pós-críticas do currículo estão fortemente identificadas com discussões relativas à identidade, alteridade, diferença, trazem o multiculturalismo como uma pauta das discussões sobre a formação escolar, né, estão fortemente vinculadas às discussões de gênero, raça, etnia, sexualidade, né, trazem a ideia de certo relativismo, e a gente vai entender como que isso se manifesta, o hibridismo, a ideia de significação e discurso. Vamos tentar entender um pouco mais o que significa o discurso nesse aspecto, né? Principalmente a ideia de saber-poder, né? E principalmente relacionada a determinados grupos, e por último a ideia de representação. Pois bem, essas teorias pós-críticas, né, elas trazem ali na centralidade, né, na importância, no âmago das suas discussões, a ideia de uma concepção de currículo que abarque uma ideia de currículo multiculturalista, né? Então, o multiculturalismo deveria estar representado no currículo que busca a formação de um cidadão para um determinado tipo de sociedade, né? E deveriam evidenciar, né, essa ideia do currículo multiculturalista deveria evidenciar a ideia das inúmeras diversidades que compõem tanto a nossa sociedade quanto o mundo contemporâneo, globalizado, né? E que tem características cada vez menos fronteiriças, né? A globalização ela nos trouxe, né, a uma condição de nos chamarmos, né, de comunidade global, é o que se tem sido discutido ultimamente. Além disso, né, o Haing, por exemplo, ele vai defender a ideia de que o multiculturalismo aparece como uma forma de reação ao chamado currículo hegemônico, né? Então, o currículo hegemônico, ele privilegia a centralidade de uma determinada cultura, que nesse caso, né, é uma cultura branca, europeia, machista, heteronormativa, cristã católica e por aí vai. Ou seja, essa cultura é uma cultura da classe dominante, né? Então, a escola e o currículo da escola se desenvolveu muitas vezes, os livros didáticos, os livros de história, contando a história e transmitindo os conhecimentos, né, trazendo conhecimentos relativos a essa cultura dominante, né? Então, quando se fala de história, se fala da história do homem branco. Quando se fala da religião, se fala da religião do homem branco. Quando se fala do homem branco, se fala do homem, não da mulher branca. Então, muitas vezes, a mulher ela é silenciada na maneira como se conta a história, né? Os seus feitos não são tão importantes quanto o feito dos homens, né? E, ao mesmo tempo, também a ideia da heteronormatividade, né? Ou seja, a maneira heterossexual de ser, né, diretamente vinculada ao gênero, vinculando diretamente gênero e sexualidade como uma norma, ou seja, como um modo certo de ser na sociedade. Então, o multiculturalismo vem a questionar essas questões, reconhecendo que existe uma pluralidade, ou existem, né, uma pluralidade de modos de ser e viver na sociedade. Além disso, o Silva, né, 2009, ele vem levantar a ideia de que o multiculturalismo ele é um movimento legítimo, né, de reivindicação de certos grupos, né, o que ele chamou de grupos e culturas que foram dominados ao longo do tempo, que foram submetidos, né, para serem, né, para terem as suas formas de cultura também representadas pelo currículo. Aqui vale chamar a atenção que se coloca uma diferença bastante significativa entre as chamadas teorias críticas e as teorias pós-críticas, né?
As teorias críticas de base principalmente marxista, elas se desenvolveram no sentido de dizer que a luta de classes era o principal ponto de disputa na sociedade, né? Que havia uma classe burguesa, detentora dos meios de produção, e uma classe trabalhadora que era explorada pela classe burguesa. Nessa perspectiva pós-crítica, os autores vão dizer que a ideia de luta de classes não é a única luta presente na sociedade, mas que existem diversas outras lutas e existem diversos outros tipos de exploração e de silenciamentos acontecendo dentro da sociedade e que precisam ser discutidos também. Como características gerais das teorias pós-críticas, né, da chamada pós-modernidade, segundo alguns autores, nós podemos levantar alguns pontos a serem discutidos. Nesse sentido, a própria teoria crítica ela é colocada sob suspeita, né? Porque as teorias pós-críticas vão desconfiar, né, daquilo que as teorias críticas chamavam de emancipação, de libertação, né, conceitos que foram construídos a partir da pedagogia crítica. Então, no posicionamento das teorias pós-críticas, os críticos erraram muito, principalmente a partir de certas generalizações que se colocavam, né, do contexto social como determinante para a vida e o percurso formativo do sujeito, seja também na forma de determinação de como a escola, como os professores deveriam agir. Então, as teorias críticas criticavam as teorias tradicionais e a sua objetividade, mas acabaram também caindo na mesma armadilha, né? Ou seja, a partir do ponto que se assumiam ter razão, não viam problema em determinar o que deveria ser feito para essa tal libertação, essa tal emancipação. Então, as teorias pós-críticas, nesse sentido, elas vão radicalizar os questionamentos colocados pela teoria crítica do currículo. Essa radicalização tem a ver com uma abrangência maior do que as teorias críticas trouxeram, né? Vai trazer uma ideia da primazia do discurso sobre a realidade, né, explicada na sua concretude. O discurso ganha importância aqui no sentido de como nós atribuímos sentido àquilo que nós fazemos ao longo do tempo. Então, não é só o fato histórico que se torna importante, mas é o fato histórico e o sentido que nós atribuímos, ou seja, a história que nós contamos a respeito daquele fato histórico, né? Nós podemos colocar, por exemplo, a escravidão como um exemplo a ser discutido. E não é o fato da escravidão ter existido ou não, mas é o fato de como nós contamos sobre a história da escravidão que vai trazer um determinado sentido. Então, o discurso sobre a escravidão passa a ganhar uma importância em relação à realidade, né? Prima-se, então, pela ideia de um currículo multiculturalista, né, que abarque a diversidade presente na sociedade. E, nesse sentido, a existência do objeto, né, do currículo propriamente dito, é inseparável da trama linguística, né, ou do discurso que ele está descrevendo, né? Então, o currículo ele não existe de maneira separada da realidade, mas ele está diretamente ligado à realidade, né? O que é um discurso de característica chamada pós-estruturalista. Na nossa próxima aula, nós vamos discutir um pouco mais sobre as características das abordagens pós-críticas, né, levantando outros aspectos que não foram levantados até aqui. Até lá, pessoal!